O ano é 1950. As ruas de um vilarejo remoto na Espanha ainda carregam as cicatrizes de uma guerra civil recente, mas para o jovem Elara, as maiores batalhas sempre foram travadas dentro de si. Nascido com nanismo e albinismo, Elara vive à margem, invisível para uns, uma aberração para outros. Certa noite, uma carta inesperada vira seu mundo de cabeça para baixo. Uma tia-avó distante e esquecida morrera, deixando para Elara uma velha casa de herança. Mas a propriedade, isolada em um vale esquecido, escondia mais do que poeira e teias de aranha. Havia um segredo, um sussurro antigo preso nas paredes e um espelho no quarto principal que, em noites de lua cheia, parecia brilhar com uma luz própria. E dizem que ele chamava o nome de quem se atrevia a olhar. Elara, o espelho sussurrava, e cada vibração da voz era um convite para uma verdade que ninguém jamais ousou desenterrar. Estamos em 1950, no coração de uma Espanha ainda se reerguendo. No árido planalto de Castela-La Mancha, entre oliveiras antigas e vilarejos onde o tempo parecia ter parado, Elara vivia uma existência de isolamento. Seus dias eram uma rotina monótona de olhares curiosos e murmúrios abafados. Ele era diferente, a pele pálida como a lua, os olhos vermelhos que pareciam fitar a alma e uma estatura que o fazia eterno menino. Aos 20 e poucos anos, Elara era um homem de silêncios profundos e observação aguçada. Um artista solitário que desenhava os rostos que via, buscando capturar a humanidade que muitas vezes lhe era negada. Seu maior medo era a solidão eterna, a condenação de ser sempre o outro, o incompreendido. Ele sonhava com um lugar onde pudesse ser apenas Elara, não o anão albino. A herança da tia-avó, uma mulher enigmática sobre quem pouco se falava, surge como uma luz tênue em sua vida escura. Seria esta casa isolada uma chance de recomeço? Ou a porta para um pesadelo adormecido? Comente de qual cidade você está assistindo esta história. O mundo de Elara era pequeno. Suas manhãs começavam com o cheiro de pão fresco da padaria local, onde a padeira lhe entregava seu pedido com um sorriso forçado e um olhar de pena mal disfarçada. Os meninos da vila corriam e brincavam, mas suas risadas cessavam abruptamente quando Elara passava, substituídas por sussurros e dedos apontando. Ele via tudo, sentia tudo, mas respondia com um silêncio digno, uma armadura forjada de anos de exclusão. Seus únicos companheiros eram os lápis e o papel, onde ele vertia a melancolia e a beleza que encontrava no mundo, em traços delicados e precisos. Seu maior conflito interno era a aceitação, a busca por um lugar onde sua diferença não fosse uma barreira, mas apenas uma característica. Um dia, a carta selada com um brasão antigo e um lacre de cera vermelha chegou pelas mãos do carteiro, um homem robusto que, pela primeira vez, olhou para Elara com algo além de pena, surpresa. A tia-avó de Elara, uma figura envolta em mistério e histórias sombrias sobre reclusão e estranhos rituais, havia falecido. A notícia em si não teria sido impactante, pois Elara mal se lembrava dela. O choque veio com a revelação do conteúdo. A velha senhora deixara toda a sua propriedade, uma casa isolada em um vale esquecido, para Elara. A casa, diziam, era a mesma onde a tia-avó vivera por décadas, nunca recebendo visitas, nunca saindo. Um lugar que a própria vila evitava. Elara sentiu uma mistura de pavor e fascínio. A casa representava uma ruptura com sua vida atual, uma fuga da opressão silenciosa. Mas também era um mergulho no desconhecido, um lugar com fama de mal-assombrado, habitado por fantasmas e sussurros. A vila inteira tentou dissuadi-lo. Não vá, Elara, disse a velha Consuelo, vizinha de porta, com os olhos arregalados. Aquele lugar tem um ar pesado, uma escuridão que se agarra à alma. Mas a curiosidade de Elara, a promessa de um santuário e talvez a chance de entender um pouco mais sobre si mesmo através da história de sua excêntrica tia-avó foram mais fortes. Ele arrumou uma pequena mala, seus desenhos e lápis, e sob o olhar apreensivo dos poucos moradores que se importavam, partiu em uma carroça empoeirada, rumo ao vale. Era o início de sua jornada, não apenas para uma nova casa, mas para o coração de um mistério que pulsava nas profundezas de sua própria linhagem. A cada curva da estrada, a silhueta da velha casa se tornava mais nítida, imponente e sinistra, chamando-o para dentro de seus segredos. A viagem até a casa foi longa e solitária.
as rodas da carroça levantando nuvens de poeira na estrada de terra batida. Quando Elara finalmente chegou, a construção se revelou ainda mais imponente do que as lendas sugeriam. Era uma casona antiga, de pedra escura e telhado de ardósia, envolta por uma densa vegetação que parecia engoli-la. Um cheiro de mofo e estagnação pairava no ar. A porta rangeu com um gemido quando ele a abriu, revelando um interior escuro e empoeirado. Os primeiros dias foram de adaptação e exploração. Cada cômodo parecia guardar uma história, cada móvel coberto por lençóis brancos, como fantasmas silenciosos. Mas foi no quarto principal que Elara encontrou o que viria a ser o centro de seu tormento e fascínio. Um espelho de moldura ornamentada, fixado na parede. Diferente dos outros objetos empoeirados, o espelho parecia limpo, quase brilhante, como se tivesse sido polido recentemente. Ao se olhar nele, Elara viu sua própria imagem, os olhos vermelhos, a pele pálida, mas também percebeu algo mais, uma profundidade, uma escuridão que parecia puxá-lo. O maior desafio, no entanto, não era apenas a casa, mas a própria solidão e o peso das superstições locais. A vila mais próxima, a quilômetros de distância, via Elara com desconfiança. As poucas vezes que ele se aventurava até lá para comprar suprimentos, os olhares eram mais intensos, os murmúrios mais audíveis. O anão albino na casa da bruxa, diziam, e a cada palavra o preconceito corroía um pouco mais sua já frágil autoestima. Ele carregava o fardo de ser o diferente, agora amplificado pela herança de uma mulher que a sociedade já havia condenado. Sua única aliada improvável surgiu na figura de Helena, a filha do velho pastor que ocasionalmente ia à vila. Helena era uma jovem de olhos curiosos e espírito livre, que não via Elara com pena ou medo, mas com uma genuína fascinação. Ela o encontrou um dia na floresta, enquanto ele desenhava, e ao ver seus trabalhos reconheceu o talento oculto. Helena começou a visitá-lo, trazendo pão fresco e histórias do vilarejo. Ela se tornou sua confidente, a única pessoa com quem ele podia compartilhar seus medos mais profundos, inclusive sobre o espelho. Ele sussurra. Elara confessou a Helena em uma tarde chuvosa, sua voz baixa, meu nome. Às vezes, vejo vultos no reflexo. Helena, embora cética, não o julgou. Ela apenas ouvia, oferecendo sua amizade como um farol na escuridão crescente. A tensão aumentava a cada noite. Os sussurros do espelho se tornavam mais claros, mais insistentes. Elara começava a ver não apenas vultos, mas rostos, figuras espectrais que se contorciam no reflexo, pedindo algo que ele não compreendia. Ele estava no limiar de uma verdade sombria, e a cada batida do coração, o passado daquela casa parecia chamá-lo para dentro de seu abismo. As noites na casa se tornaram um tormento para Elara. Os sussurros do espelho não eram mais esporádicos, eram uma cantilena constante, um coro de vozes que pareciam emergir das profundezas de sua própria mente, distorcendo sua percepção da realidade. Ele via sua tia-avó no reflexo, uma figura etérea com olhos tão vermelhos quanto os seus, e ela o chamava, convidando-o para um jogo de sombras e segredos. Elara começou a passar horas em frente ao espelho, tentando decifrar as palavras, os lamentos, a história que se desenrolava diante de seus olhos. Sua sanidade parecia escorregar por entre os dedos. O ponto de virada veio em uma noite de tempestade. Raios cortavam o céu, iluminando o quarto com flashes intermitentes, e o som da chuva torrencial batia contra as janelas, ecoando o caos dentro de Elara. O espelho brilhou com uma intensidade fantasmagórica. A imagem da tia-avó no reflexo não era mais etérea. Ela parecia sólida, quase real, e sua voz se elevou acima do som da tempestade. Você é um de nós, Elara. Aceite seu destino. Olhe mais fundo. No mesmo instante, Elara sentiu uma dor aguda na cabeça, como se 1000 agulhas o perfurassem. Caiu de joelhos, o corpo tremendo, e por um momento pensou que estava morrendo. Quando a dor diminuiu e ele conseguiu levantar os olhos para o espelho, viu não apenas sua tia-avó, mas uma procissão de figuras albinas, todas com o mesmo olhar suplicante, a mesma aura de sofrimento. Naquela noite, Elara perdeu a confiança em si mesmo, em sua própria capacidade de discernir a realidade da ilusão. Ele começou a duvidar de sua própria sanidade. Seria ele apenas um tolo, vítima de um truque de luz e sombra? Ou haveria uma verdade sombria por trás do espelho? Seu conflito moral se intensificou.
Ele sentia-se atraído por aquela linhagem de albinos, uma sensação de pertencimento que nunca havia experimentado antes. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro dele gritava para resistir, para não se render à escuridão que parecia emanar do espelho. No dia seguinte, Helena o encontrou no chão do quarto, pálido e febril, com os olhos fixos no espelho. Elara tentou explicar, mas suas palavras saíam desconexas, cheias de medo e confusão. Helena, assustada com a deterioração da saúde de Elara, confrontou-o. Elara, você precisa parar. Este espelho está te consumindo. Mas Elara, em um raro momento de raiva, afastou-a. Você não entende, eles estão me chamando, eles são como eu. A briga foi dolorosa, e Helena, sentindo-se impotente e temendo pela vida de seu amigo, deixou a casa prometendo buscar a... A solidão de Elara se tornou ainda mais profunda, um abismo de desespero. O espelho era agora sua única companhia, seu único inimigo, e ele estava à beira da desistência, questionando sua própria existência. O que o esperava no reflexo? Ele estava pronto para cruzar a linha entre a sanidade e a loucura? Abandonado por sua única amiga e consumido pela obsessão, Elara mergulhou de cabeça no mistério do espelho. No auge de seu desespero, ele parou de lutar contra as visões e sussurros e, em vez disso, tentou entendê-los. Horas se transformaram em dias, e Elara permaneceu diante do espelho, sua mente se abrindo para as mensagens fragmentadas que emanavam dele. Lentamente, uma narrativa começou a se formar, uma história que parecia vir de sua própria linhagem. A tia-avó de Elara não era uma bruxa, como a vila acreditava, mas uma mulher com albinismo que, como ele, foi marginalizada e isolada. O espelho era uma espécie de relíquia de família, um portal para o passado, onde as almas de seus ancestrais albinos se manifestavam. Eles não queriam possuí-lo ou machucá-lo, eles queriam ser ouvidos. Suas histórias de sofrimento, preconceito e isolamento, reveladas, as figuras que ele via eram a representação de uma linhagem marcada pela diferença, todos buscando um reconhecimento que lhes foi negado em vida. A tia-avó, em particular, era a guardiã dessas memórias, esperando por alguém que pudesse finalmente libertá-las. A revelação final veio em um transe profundo. A imagem da tia-avó no espelho se tornou nítida e sorriu, não com malícia, mas com tristeza e alívio. Ela mostrou a Elara uma visão, um diário antigo, escondido sob as tábuas soltas do assoalho do próprio quarto onde o espelho estava. O diário era a chave, o elo perdido. Com uma nova força, Elara começou a procurar. Ele arrastou móveis, tateou o assoalho e finalmente encontrou o pequeno compartimento secreto. Dentro, um diário de capa de couro puído, preenchido com a caligrafia elegante de sua tia-avó. Enquanto lia, as peças do quebra-cabeça se encaixaram. O diário detalhava a vida de solidão dela, seu amor pela arte, sua busca por aceitação e como ela se comunicava com as almas de seus ancestrais através do espelho, mantendo viva a memória de todos que foram esquecidos e estigmatizados. A tia-avó, em suas últimas páginas, expressou o desejo de que Elara continuasse seu trabalho, não para viver no passado, mas para entender seu próprio presente. Para ele, aquilo foi uma epifania. Ele não estava sozinho, fazia parte de uma linhagem de indivíduos únicos, com uma história rica e dolorosa. A dor de seus ancestrais era a sua dor, mas também era a sua força. Ele se levantou do chão, o diário em suas mãos, sentindo uma transformação profunda. A dúvida e o medo foram substituídos por um senso de propósito. Naquele momento, Helena retornou, trazendo o velho pastor e alguns homens do vilarejo, preocupados com o estado de Elara. Eles invadiram a casa, prontos para salvar Elara da maldição. Mas ao ver Elara, não encontraram um homem louco, mas alguém com uma nova luz nos olhos. Ele não estava mais desgrenhado e febril. Ele estava calmo, digno e segurava o diário. Não há bruxaria aqui, Elara disse, sua voz ressoando com uma autoridade que nunca antes demonstrara. Há apenas a história de todos nós. Ele começou a ler trechos do diário, contando as histórias de seus ancestrais, as lutas, os sonhos. Os homens que vieram com a intenção de julgá-lo ficaram em silêncio, cativados, confrontados com a humanidade que haviam negado por tanto tempo. A tensão na sala era palpável, mas desta vez não era de medo, mas de uma profunda e desconfortável verdade. A batalha de Elara não era contra um espelho amaldiçoado, mas contra o preconceito e a ignorância.
e ele estava pronto para lutar. A leitura do diário de sua tia-avó por Elara ecoou pela velha casa, quebrando o silêncio de décadas. O pastor e os homens do vilarejo, inicialmente céticos e preparados para uma intervenção mais drástica, ouviram cada palavra com uma mistura de choque e fascínio. As histórias de preconceito, isolamento e a busca por aceitação dos antepassados de Elara, contadas através da voz de sua tia-avó, trouxeram à tona uma verdade desconfortável. Eles eram parte do sistema que condenou essas pessoas à marginalização. A revelação de que o espelho não era um portal para a loucura, mas um guardião de memórias, desfez a aura de maldição que pairava sobre a casa. Ao fim da leitura, o silêncio na sala era denso, carregado de emoção. O pastor, um homem de fé inabalável, mas também de compaixão, foi o primeiro a se pronunciar. Seus olhos marejados se fixaram em Elara. "Elara", ele disse, sua voz embargada, nós julgamos sem conhecer. Perdoe-nos." Os outros homens assentiram, alguns com os olhos baixos e envergonhados. A face do preconceito, antes oculta, agora se revelava diante deles. Elara, no entanto, não buscou vingança ou ressentimento. Sua transformação era completa. Ele não era mais o jovem recluso e amedrontado. Ele era um guardião de histórias, um elo entre o passado e o presente. Ele compreendeu que a redenção não viria do espelho, mas da aceitação de sua própria identidade e da partilha de sua verdade. Ele olhou para o espelho, não com medo, mas com um senso de reverência. As figuras albinas que antes o atormentavam agora pareciam sorrir em reconhecimento, libertas de seu silêncio forçado. Nos meses seguintes, Elara não voltou para a vila. Ele permaneceu na casa, mas a casa não era mais um refúgio de isolamento, e sim um centro de memória. Helena, que havia retornado com o pastor, tornou-se sua primeira e mais fiel aliada, ajudando-o a organizar os pertences da tia-avó e a preservar o diário. Juntos, eles começaram a catalogar os desenhos e escritos antigos, revelando a arte e a inteligência de uma mulher que a sociedade havia descartado. Elara continuou seus próprios desenhos, mas agora com um novo propósito. Ele não apenas capturava rostos, mas as almas por trás deles, incluindo as de seus ancestrais. Ele pintou o espelho, não como um objeto de terror, mas como um símbolo de sua herança, um portal para a compreensão. A notícia da transformação de Elara e da verdade sobre a casa se espalhou lentamente pela região. Curiosos e alguns arrependidos começaram a visitar a casa, não com medo, mas com um novo respeito. Eles vinham para ouvir as histórias que Elara contava, para ver os desenhos, para compreender a profundidade do sofrimento e da beleza que a diferença podia carregar. A velha casa no vale, antes um símbolo de maldição, tornou-se um local de aprendizado, de empatia e de cura. Elara, o anão albino que herdou uma casa e um espelho que falava seu nome, havia encontrado não um fardo, mas um legado. Ele havia transformado a dor em propósito, o isolamento em conexão e a diferença em uma ponte para a verdadeira humanidade. Os anos passaram e a velha casa no vale continuou a contar suas histórias. Elara, o anão albino, tornou-se o guardião dessas memórias, um contador de histórias silencioso que, com seus desenhos e as palavras de sua tia-avó, abria os olhos e corações de quem se atrevia a ouvir. Ele nunca deixou a casa, mas o isolamento havia sido quebrado, substituído por uma comunidade crescente de pessoas que buscavam não apenas a curiosidade, mas a compreensão. Seus olhos vermelhos, antes motivo de escárnio, agora eram vistos como janelas para uma alma profunda e sábia. O espelho, antes um portal para o medo, tornou-se um símbolo de aceitação, refletindo não apenas imagens, mas a complexidade da condição humana. Naquele vale esquecido da Espanha, Elara provou que a verdadeira luz muitas vezes emerge das sombras mais profundas da diferença.